Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 52, capítulo 24, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos, livro dos médios. Hoje nós nos encontramos na pergunta de número 26, que finaliza-se esse tema, mas o próximo tema, no capítulo 24, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Mas esse mais meu é que complica a situação. Por que complica a situação? Porque eu achava que eu ia chegar aqui agora e ia só ler em um breve comentário de uns 10 minutos, no máximo um vídeo. E já pularia para o próximo, Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Olha só para você ver. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema que nós temos pela frente aqui. E é óbvio que enquanto não esmiuçarmos isso aqui, nós não vamos pular para o outro tema. Olha só para você, porque com todo respeito, tem pessoas que lê o livro dos médios 15 dias. Aí você pergunta para ele assim, o que você entendeu? Olha, não sei te dizer assim o que eu entendi, mas de 1 a 100 eu entendi 5%. Porque a pessoa leu. E a pessoa que estuda? Bom, de 1 a 100 eu entendi 10%. A pessoa que estuda. Agora, eu não me contento com esses 10%. De jeito nenhum. Olha só para você ver aqui, eu vou usar esse termo pejorativo. Olha o tamanho da encrenca que está aqui nessa questão de número 26. Luiz, mas isso não é termo que se usa. Com todo respeito. Entendeu? Aqui nós não somos engravatados, nós estamos analisando, nós estamos estudando. Isso aqui não tem frescuragem, não. Aqui não tem estúdio, não tem nada. Eu gravo no meu celular mesmo e pronto. Não tem microfone, caixa de som. O som que tem aqui é uma música de fundo que eu ponho na minha televisão, no YouTube da minha televisão, e pronto. Olha só para você ver o tamanho da encrenca. A questão 26. Para julgar os espíritos. Começou já. Para julgar os espíritos. Como para julgar os homens. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Pronto, complicou tudo. Complicou tudo.
Vou reler novamente por reler. A vontade que eu tenho nesse exato momento é de encerrar o esmiuçamento do livro dos médiuns aqui. É a vontade que eu tenho. Olha só para você ver. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Pronto, complicou tudo. Complicou tudo. Aí você fala assim, mas Luiz, mas por que complicou tudo? Nós vamos começar lá no primeiro mandamento das leis de Deus. Primeiro mandamento das leis de Deus, você sabe que Jesus, ele proferiu o mandamento de duas formas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pois bem, não sei se você vai conseguir entender, porque nós temos um livro aqui, adquira esse livro aqui, ó, Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Aí você vai lá na questão, no capítulo 33, o tema chama-se A Força de Deus. Depois você pula para o capítulo 34, que você vai deparar com um tema que chama Força Molecular. O primeiro, capítulo 33, A Força de Deus. Depois, você vai ler o capítulo 34, que chama Forma Molecular. Pois bem, não terminou não. Sabe por que eu estou te mostrando isso? Para que realmente você possa entender o primeiro mandamento das leis de Deus. Se você não lê, olha só, se você não lê esses dois capítulos que estão inseridos aqui, o 33 e o 34, você não consegue esmiuçar. Você vai ler e vai passar por cima. Mas se você não lê os dois capítulos 33 e 34 desse livro, você não vai conseguir esmiuçar a pergunta de número 26 no Livro dos Médiuns. Só que não basta. Porque nós vamos voltar no primeiro mandamento das leis de Deus. Se você recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, olha só para você ver a pergunta de número 26, onde ela nos reporta. Olha só, onde ela nos reporta. Você deve buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. Você tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí? Eu acredito que sim. Se você é espírita, verdadeiramente espírita, ou se você está se esforçando. Você tem. Então, muitas pessoas já te fez essa pergunta. Você tem fé? Eu tenho fé. Você tem fé? Tenho. Mas o que é a fé?
Se você não a compreende como Allan Kardec compreendia, você não tem fé. Que coisa, hein? Então, muitas pessoas dizem assim, por exemplo, você pergunta para a pessoa assim, você tem fé? Tenho. Para você, o que é fé? A pessoa assim, bom, para mim, a fé eu tenho fé em Deus. Tá bom. Maravilha. Mas eu pergunto para você, o que é Deus? Pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta de número 1. Vai lá no Livro dos Espíritos. Que é Deus? Aí eu pergunto para você assim, o que é Deus? Você fala assim, ora, Deus é Deus. Resposta insuficiente. Porque Allan Kardec fez essa pergunta aos bons espíritos. Olha só a pergunta de número 26, onde nos leva no esmiuçamento. Isso aqui ainda vai longe. Nós não vamos terminar esse tema aqui hoje. Allan Kardec interroga os bons espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Só que esse termo Deus é relativo. Inteligência suprema é relativo. Causa primeira é relativo. De todas as coisas é relativo. Porque realmente, quem entende Deus, quem conhece Deus, sabe que Deus não é a inteligência suprema. Sabe que ele não é a inteligência suprema, ele não é a causa primeira de todas as coisas. Luiz, mas o que é isso? Agora você pisou na casca da banana mesmo. Eu agradeço as pessoas que pensam dessa forma. Eu agradeço a Deus. Sabe por que eu agradeço a Deus? Porque eu tenho certeza que um dia as pessoas vão conseguir raciocinar. Como aquela questão, eu não estou esquecendo, não estou deixando de dizer não. Eu lhe faço a pergunta, Deus é amor? Você responde que sim. Deus não é amor. Deus não pode ser amor. Porque a partir do momento que você diz que Deus é amor, você o limita. E Deus é ilimitado. Deus está além do amor. Deus é caridade. Gente, são termos. Deus está além da caridade. Veja bem, fizeram uma pergunta aos bons espíritos a respeito do universo. Se o universo é obra de Deus, o universo não tem começo e não tem fim. Allan Kardec perguntou aos bons espíritos se o universo é obra de Deus. E eles responderam, por exemplo, é obra de Deus ou não é obra de Deus? Sim, é obra de Deus. É obra de Deus. O que significa isso? Que Deus está além do universo, que não tem princípio e não tem fim. E nós que sabemos que existem os universos, e nós que sabemos que existem as dimensões.
tanto no macro quanto no microcosmo. Pois bem, nós não podemos admitir que Deus é inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Luiz, pelo amor de Deus, mas isso os bons espíritos disseram no livro dos Espíritos. Pergunta número 1. Eles disseram dessa forma, porque é a forma que no nível evolutivo qual nós nos encontramos, todos nós podemos entender. Mas o dia que nós aceitarmos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nós estaremos limitando-o. E Deus é ilimitado. Só que o ilimitado de Deus está além do ilimitado, que nós entendemos como ilimitado. Quer dizer, Deus está além da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Ele está além disso. Agora você sabe onde é que nós estamos enxergando tudo isso? Na pergunta de número 26 do Livro dos Médiuns. Só que, na pergunta de número 26, agregado à pergunta de número 26, juntamente com o primeiro mandamento das leis de Deus aqui na Terra, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas, voltando, o negócio hoje vai dar pau para manga mesmo, como se diz o ditado. Não sei se você vai conseguir raciocinar dessa forma. Então eu lhe pergunto, você tem fé? Tenho. O que é a fé para você? Eu tenho fé em Deus. Tá, agora eu te faço uma outra pergunta. Você vê Deus? Não. Você sente Deus? Não. Você já viu Deus algum dia? Não. Por que você nunca viu Deus? Porque eu vejo Deus toda hora. Eu sinto Deus toda hora. Eu falo com Deus toda hora. E por que você não? Eu tenho fé em Deus porque eu pedi a Ele um emprego, Ele me deu. Eu pedi um marido, Ele me deu. Eu pedi uma casa, Deus me deu. Eu pedi um carro, Deus me deu. Eu pedi uma mansão, Deus me deu. Isso é Deus? Essa função é de Deus. Né? Essa função é de Deus. Olha para você ver, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente fala está embasado na doutrina. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e procura entender para Allan Kardec e Hippolyte Léon Densart Rivail o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da fé. Está aqui, ó. Fé inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Você conseguiu entender? Fé inabalável, só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. No princípio, a hora que você abre o Evangelho, você muda umas 2, 3 folhas, está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância, então, abaixo, por Allan Kardec, abaixo está ali. Só que não basta isso. Para você entender a questão de número 26
E o primeiro mandamento das leis de Deus, você precisa conhecer essa obra aqui, A Evolução Anímica, de Gabriel Delan. De capa a capa. Você precisa conhecer essa obra. Não é conhecer, não. Você precisa ler, estudar, você precisa conhecê-la na íntegra. Eu vou dizer que se você a estudar na íntegra, em 100%, você vai poder dizer que em 100% você conseguiu entender a questão de número 26 do Livro dos Médiuns e também o primeiro mandamento das leis de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sabe quantos por cento? Se você a entender na íntegra, 5%. Só que não basta. Não termina por aí. Então você, juntando essas duas obras, Evolução Anímica, Filosofia Espírita, 5% mais 5%, 10% em 100%. Só que não basta. Você precisa conhecer esse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, um dos livros mais fáceis da lavra de André Luiz, através de Chico Xavier. Você precisa ler, estudar e dizer: eu conheço tudo que encontra-se aqui nesta obra. Em 100%, não, aí em 90%, que você já adquiriu 10% de outros conhecimentos, mais 5%. 3 livros, 15%. Em 100%. Olha que maravilha. Só que existe uma outra questão. Vamos voltar no primeiro mandamento das leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos voltar novamente à mesma questão, à mesma pergunta, ao mesmo mandamento das leis de Deus, que um jovem um dia interrogou nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo mais ou menos disse a ele: amarás teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amarás teu Deus. Nós comentamos isso nos vídeos anteriores. O que vale dizer isso? Que Deus, nós o conhecemos de acordo com o nosso nível evolutivo. Ou você acha que a forma como nosso Senhor Jesus Cristo compreende Deus é a mesma forma como nós o compreendemos? De forma nenhuma. Ou você acha que a forma como Chico Xavier e Hippolyte Léon Denisard Rivail compreendia Deus é a mesma forma que nós o compreendemos? De forma nenhuma. Vamos pensar como já colocamos nos vídeos anteriores. Se existe na Terra 8 bilhões de pessoas reencarnadas, vamos falar só em matéria de Terra. Não vamos falar em matéria de universo, não, porque nós não temos noção disso.
8 bilhões de seres reencarnados na Terra. 8 bilhões de deuses. Porque cada ser encontra num nível evolutivo. E pelo fato de encontrar-se cada ser num nível evolutivo, cada um compreende Deus, cada um enxerga Deus, cada um entende Deus de acordo com o teu nível evolutivo. Inclusive tem aqueles que se dizem ateu, ateia, que é o feminino de ateu, não é verdade? Uns se dizem ateu, outros se dizem ateia. Então, é um nível evolutivo. Às vezes, eu pego uma flor e digo para você: olha Deus aqui. Você olha na flor, olha em mim e pensa assim: será que ele tomou o Rivotril dele hoje? Por quê? Porque a pessoa pensa que eu estou louco. Eu pego uma formiga e digo: vejo Deus. A pessoa olha e fala: meu Jesus amado, estou correndo risco de vida ao lado dessa pessoa. Porque ele está vendo Deus numa formiga. Vamos para o próximo vídeo e vamos continuar nesse assunto.